Eu vou falar sobre infraestruturas públicas digitais, mais especificamente. A gente tem falado sobre bens públicos digitais. Infraestruturas são um subconjunto desses bens públicos, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Hoje eu sou diretora executiva do Internet Lab, mas eu coloquei aqui meu usuário Fecampa para vocês verem que eu sou, há 10 anos, uma editora novata. Eu sigo sendo uma editora novata há mais de 10 anos, na verdade, há uns 12, 13 anos. Nunca deixei meu status de novata, tem lá um pinguizinho para comprovar. Por favor, não julguem. Ih, será que vai passar? É PDF. Ah, foi. Bom, só para contextualizar um pouco o que é o Internet Lab, é um centro de pesquisa independente, interdisciplinar, que tem 10 anos de atuação. Eu estou lá há 6 meses. Antes disso, eu estive na Open Knowledge Brasil, que também está nessa comunidade de conhecimento livre, então já interajo também com alguns de vocês há muito tempo. O Internet Lab tem esses temas de trabalho, né? Privacidade e vigilância, liberdade de expressão. Entre os temas, tem cultura e conhecimento. É dentro dessa área, por exemplo, que a gente já fez parceria com o Wikimedia Brasil, a Mediateca Capixaba, o guia de licenciamento, para digitalizar os acervos do Espírito Santo, enfim. O Internet Lab tem pessoas ali que há muito tempo trabalham com direitos autorais e licenças livres. Mariana Valente é uma referência. O Vitor Pavarin está aqui também. Ontem fez uma apresentação sobre inteligência artificial e conhecimento livre, né? O Internet Lab, assim como o Wikimedia Brasil, fazem parte de uma coalizão, que é a Coalizão Direitos na Rede. Nós também estamos lá. A Open Knowledge, de que eu fiz parte, também faz parte desse grande movimento, que são organizações que atuam pelos, como o nome diz, direitos na rede, mas que tem vários grupos de trabalho focados em diferentes coisas, inclusive agora no tema da regulação de plataformas, né? Bom, a minha proposta aqui da gente fazer, se a gente aplicar os valores e práticas que vocês têm na comunidade dos projetos Wikimedia nas chamadas infraestruturas públicas digitais. Questões como o fato de serem dos projetos Wikimedia serem abertos, colaborativos, traduzíveis, auditáveis por todos, né? Então, o que aconteceria se a gente aplicasse esses valores e práticas a esse conceito, né? Em outras palavras, vamos botar o raio wikificador nas infraestruturas. Eu sei que vocês usam esse termo para wikificar um artigo, né? Quando vocês colocam os padrões e normas dentro, transformam um artigo. Então, vamos pensar em transformar as infraestruturas digitais com o raio wikificador. O que são infraestruturas digitais? Daí não falando de públicas, né? A gente está falando, o Demi mostrou que deu uma grande aula, né, para a gente sobre infraestrutura mesmo física da internet. E se a gente pensar numa noção sociotécnica dessa infraestrutura, a gente está falando não só dos cabos, do hardware, dos protocolos, das regras, dos dados que estão fluindo por essa infraestrutura, né? Mas também das relações entre as pessoas, os interesses que elas têm. É uma perspectiva sociotécnica, né, que junta pessoas e tecnologia. As tecnologias elas estão cada vez mais centrais na nossa vida, né? A gente depende de serviços e sistemas públicos para acessar direitos, para acessar saúde, educação, né, para pagar impostos. Então, essas infraestruturas são cada vez mais críticas, inclusive para a democracia, né, o acesso à informação, como a informação circula. Então, a gente discutir essas infraestruturas é algo muito importante. E aí, não à toa, surgiu esse conceito de infraestrutura pública digital, apesar de que eu acho que é só uma forma de empacotar algo que a gente já trata há muito tempo, como a questão dos bens públicos digitais, os comuns digitais. Mas, nesse caso, a gente está falando mais de serviços estruturantes, né, ou infraestruturas que são compartilhadas, mais do que só o software ou só o conteúdo. Então, tem
É interessante a gente pensar que é um conceito em disputa, né? A gente tem essa clareza, porque a gente tem órgãos multilaterais definindo o que são infraestruturas públicas digitais. Tem gente que está com mais ênfase na questão, por exemplo, econômica, as infraestruturas de pagamento, né, de transações. Tem quem esteja pensando mais em outros tipos de inclusão, não só financeira, inclusão em serviços públicos, né, a questão da identidade, da transmissão de dados. Então, esses são os principais. Existem umas disputas, né, em torno dessa definição, mas todas elas têm essa ideia de que são infraestruturas, são componentes, né, estruturantes e compartilhados para viabilizar valor público, a geração de valor público e benefícios para a sociedade como um todo. Então, a gente tem esse ponto em comum de todas as definições, não vou trazer todas aqui, mas, no nosso contexto brasileiro, a gente tem um decreto de 2024, que trata da Estratégia Nacional Digital, né, de Transformação Digital, e que fala lá o que é infraestrutura pública digital no contexto brasileiro. Aqui, a gente fala em padrões de tecnologia em rede construídos para o interesse público, então, tem aqui a questão do valor público, seguem os princípios da universalidade e da interoperabilidade, permitem o uso por diversas entidades dos setores públicos e privado, porque entre as definições tem quem defende que o público, né, o que quer dizer o público? Quer dizer do setor público, né? Não, mas aqui a gente está falando de voltadas ao interesse público, inclusive infraestruturas privadas, e podem integrar serviços em canais físicos e digitais. Mas vocês veem aqui que a gente não tem, por exemplo, a noção de aberto, né, de padrões abertos. Apesar de a interoperabilidade estar aí, né, mas não tem explicitamente a questão ou do software livre ou de padrões abertos. Então, a lógica wiki, o que eu estou dizendo aqui, é que, apesar dela ter sido considerada um bem público digital, essa lógica vai além da definição, hoje mais restrita, né, do que é um bem público, do que é uma infraestrutura pública digital. Então, a gente consegue wikificar ainda mais essa ideia de uma infraestrutura pública digital como um bem comum. E os exemplos que eu vou mostrar são exemplos que eu já atuei diretamente, que eu já implementei, que eu já estive nas respectivas comunidades e que fazem parte ou podem fazer parte desse ecossistema. Então, vocês vão se reconhecer também em muitos desses valores. Já mencionaram aqui diversas vezes, a Wikipédia foi cadastrada, né, foi aceita no cadastro do Digital Public Goods, que é um registro de iniciativas. Eu notei até, inclusive, para fazer essa apresentação, até o ano passado, eles tinham a categoria infraestrutura lá, né? E eles removeram, acho que um pouco para desfazer essa confusão do que é infraestrutura pública, digital, do que é software. A Wikipedia, por exemplo, está na categoria de conteúdo, né? Alguns que eu vou mostrar estavam na categoria infraestrutura. E a gente poderia argumentar que a própria Wikipedia é uma infraestrutura também, né? Mas eu acho que fizeram isso porque tem uma coisa que, para mim, era uma contradição, que é quando você implementa, você pega uma infraestrutura de um repositório, na verdade, você está pegando um software e reproduzindo, reconstituindo uma infraestrutura. Tudo depende da governança que você vai ter. Então, você pode pegar algo que era considerado aberto nesse repositório e implementar no governo de uma forma fechada, portas fechadas, sem abrir o código que você está alterando, sem abrir as regras que estão determinando aquela infraestrutura e ainda dizer que você está usando uma infraestrutura pública digital. Então, acho que isso era uma contradição e eu acho que, aos poucos, a gente está desfazendo essas contradições. Então, se o governo brasileiro pega uma infraestrutura que a Índia desenvolveu para gerir os seus benefícios sociais, por exemplo, seus programas sociais, ela pode fazer uma infraestrutura pública digital, mas ela pode simplesmente estar usando um software, que é um software aberto, e daí usando essa infraestrutura e não trazendo o pacote todo, ou seja, ela não está
wikificando essa infraestrutura, né? Aqui são alguns motivos pelos quais a Wikipédia foi considerada ter um conjunto de indicadores, né? Como eu falei, o conteúdo aberto é a principal categoria, mas ela precisa respeitar uma série de indicadores lá, de requisitos. Então, licenças livres, né? A família Creative Commons, o fato de ser relevante para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi assim que a definição da Digital Public Goods Alliance, né, dessa aliança que ratifica quais são os bens públicos digitais dessa família, ela tem lá um conjunto e ela faz uma análise técnica se essas soluções estão cumprindo, né? Então, ela fez essa análise. A forma como ela... acho que foi... só... A forma como ela define o que é orientado a interesse público, que é uma coisa que pode ser bastante subjetiva, é mais objetiva, né? Pegar os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e falar, então, quais desses que você está se propondo ou interagir, né, ou a solucionar, enfim. E independência de soluções proprietárias. Não pode ter na cadeia de desenvolvimento dessa solução nenhuma biblioteca ou algo que não possa ser reproduzido e redistribuído livremente, né? Então, o que faz o raio wikificador? Eu pensei em várias coisas, na verdade, são mais de 10 itens ou mais, mas a gente, assim, para começar, né, o que a gente pode dizer que o raio wikificador faz, ele libera o conhecimento, ele abre espaço para colaboração cidadã, tanto na geração de conteúdo quanto no próprio código, torna tudo transparente e versionado, usa padrões abertos e interoperáveis, democratiza o acesso e a governança. Os dados públicos viram bens comuns reutilizáveis e as interfaces se tornam legíveis por máquinas e auditáveis por humanos e máquinas. Então, são algumas características do raio wikificador. Agora, aqui, eu não estou esperando que vocês leiam isso, não, tá? É justamente a dificuldade de ler o problema. Eu fui buscar para mostrar o exemplo, porque eu já tinha visto muito na minha vida consultas públicas em que algum governo fala assim, escreva para o e-mail tal para participar dessa consulta. Você não sabe quem está recebendo, se todas as respostas que estão recebidas foram consideradas, quem está participando, e você perde essa capacidade de dialogar com as outras ideias. Às vezes, você tem uma ideia porque você vê a outra ideia colocada ali numa consulta pública, né? Isso aqui era uma coisa importante, era uma consulta para requalificar os imóveis ociosos no centro de São Paulo, né? Tem imóveis lá abandonados e tal, e a prefeitura falou assim, a gente quer dar um fim para esses imóveis, o que vocês querem que a gente faça? Isso saiu no Diário Oficial, esse documento que todo mundo lê no café da manhã. E aí, aqui é só o zoom, né, onde dá para ler claramente a informação de que tem que enviar por e-mail até o dia tal. Então, raio wikificador. Esse aqui é o Decidim. Quem conhece o Decidim já ouviu falar? Algumas pessoas, poucas, mas é uma outra comunidade que tem muita identidade com a comunidade Wikimedia. É um software desenvolvido em Barcelona, na cidade de Barcelona, para participação social, para fazer consultas públicas, mas é um software livre. Inclusive, eles se enxergam como uma infraestrutura aberta, mais do que só um software, né? Eles têm várias soluções ali para tipos de consulta. Isso foi sendo desenvolvido, crescendo. Então, tem fórum, tem votação, tem documento colaborativo que você pode comentar, né, e alterar, enfim. Do lado de dentro, para quem está no governo, né, eu já trabalhei em governo, facilita muito você receber a consulta já de forma sistematizada, né, você consegue analisar, enfim, hoje em dia, com inteligência artificial,
existe discussão, né, de como que isso pode ajudar a classificar ou categorizar as contribuições. E também está lá no mesmo repositório que é a Wikipedia. Então, está lá no DPG Register, e vocês podem dar uma olhada, enfim. E tem várias cidades que já, estados, enfim, países que já implementaram. O governo federal conseguiu desenvolver muito rápido o PPA participativo, o Plano Plurianual, porque usou esse software com a comunidade, com parceria com a UNB, né, com a universidade. Então, o fato de ser público, uma infraestrutura pública, ajuda a essa incorporação. Por exemplo, abre espaço para colaboração cidadã, porque todo mundo que desenvolve, não só governos, né? Quando quando eu estava no Open Knowledge Brasil, a gente desenvolveu o Cominutas, que é uma plataforma para a gente discutir em comunidade minutas de políticas, sei lá, sobre dados abertos para serem modelos para governos, né? Então, comunidade produzindo modelos para governos. E se a gente faz um módulo novo, porque é para uma necessidade nossa, aquele módulo pode voltar para o código original, e as outras pessoas podem usar também, se quiserem. Então, ajuda a desenvolver, aumentar, diversificar, né, essa solução. E tem o MetaDecidim, que é a comunidade que decide, que faz a governança desse software. Se tornou uma associação, né? Começou lá com o governo e com a cidade de Barcelona, uma comunidade, e isso passou para ser gerido por uma associação. Então, tem uma camada de governança aí. As pessoas não só participam do que está no conteúdo das políticas públicas, das consultas, mas também podem participar da camada de infraestrutura do Decidim. Então, vamos lá, um outro exemplo que precisa de wikificação. Tem muitos, tá? Assim, infelizmente, não foi difícil achar um painel de dados. Isso aqui é um painel de dados de um órgão do estado de Santa Catarina, que é do Power BI, né? Então, a solução da Microsoft, que, na forma pública, na forma gratuita dela, não permite baixar o CSV. Né? As pessoas que têm licenças lá conseguem disponibilizar essa funcionalidade para as pessoas. Então, você consegue lá filtrar algumas coisas e ver, mas não consegue baixar o CSV. Não preciso explicar para vocês por que isso é um problema. Né? Não dá para reutilizar, enfim, dificulta muito. Então, raio wikificador. O próprio estado de Santa Catarina já tinha um repositório, eu até busquei aquele conjunto específico de dados, não estava lá, mas eles têm esse repositório, que é o SECAM. O SECAM, quem aqui conhece o SECAM? Algumas pessoas também. Também está no repositório do Digital Public Goods, ou seja, também tá na família ali que a Wikipedia entrou. E ele também tem uma lógica parecida com a do Decidim, né? Você pode implementar. Quando estava na prefeitura de São Paulo em 2015, a gente implementou. Ele ficou mais de 10 anos sem atualização, para você ver como é um software estável, robusto, porque mudou as pessoas de equipe, ele continuou lá de pé. Né? Então, isso ajuda a gente também a ver e reduz o custo, enfim. E tem uma comunidade. Se você precisar de suporte, precisar contratar empresas que façam esse serviço, tem empresas que conseguem dar suporte para o software livre que foi colocado na prefeitura. Então, desde gov.br usa o SECAM. Né? Vocês podem não conhecer o SECAM, mas talvez vocês já tenham usado dados.gov.br. Vários capitais, outros municípios, enfim, e no mundo, né? O dados data.gov dos Estados Unidos também foi feito no SECAM. Então, esse é um software que permite que você baixe o CSV, ou outros formatos de dados, tem uma API, você consegue conectar e automatizar com outras coisas. Então, os dados públicos viram bens reutilizáveis. E um terceiro e último exemplo. Aqui, Demi, eu não usei um Pokémon, tá? Eu usei um gatinho, mas
Pokémon, não sei, não. Também não gosto muito. Mas aqui são, de novo, diários oficiais, né? Vocês veem como eu gosto de diário oficial. Igual o gatinho. Não dá para ler, né, gente? Pior do que não dá para ler, os diários oficiais eles são importantes. Eles têm tudo que uma cidade faz, que um estado faz, o que a União faz. Todos os atos públicos passam por ali. Nem tudo que eles fazem e publicam ali está nos portais de dados abertos, portais de transparência. Tem muita coisa que não está, né? Desde questões ambientais, licenças, questões da educação, do dia a dia, normas. Então, tem tudo ali, mas é muito difícil de você pegar essa informação, né? Então, raio wikificador. Tem o Querido Diário. Quem aqui conhece o Querido Diário? Nossa, um montão de gente. Aí sim. Aí está bem mais próximo, né, da comunidade. É um projeto da Open Knowledge Brasil. Já fizemos coisas juntos, né? O Eder já foi lá também na escola de dados fazer formações sobre o Wikidata. A gente já tentou ver como conectar essas coisas. Mas o Querido Diário ele tem essa interface que, para o usuário, permite uma busca simples. E, por trás, ele raspou e raspa todos os dias diários oficiais, hoje, em 522 municípios, e crescendo, né? Esses raspadores são construídos pela comunidade que participa. Então, a gente já fez cursos de formação para as pessoas aprenderem a raspar e construir raspadores para o projeto. O dado é aberto, e tem uma API. Né? Em cima dele, já foram feitos alguns projetos. Então, de novo, Katia. O conteúdo ele fica acessível, por exemplo, para jornalistas, já que são exemplos de reportagens que já foram escritas sobre tragédias ambientais em cidades da Bahia, chuvas no Rio Grande do Sul, quem vai tocar no São João, então, contratações de shows por prefeituras, panorama das tecnologias de reconhecimento facial em Salvador. Tudo isso dá para... Tem várias coisas da Bahia, inclusive, porque foi feita uma parceria com a UFBA para produzir conteúdo. Então, teve outras parcerias assim. Então, cria-se um ecossistema que ajuda a dar vida àquele conhecimento que estava preso nos PDFs. Um dos produtos que consome a API do Querido Diário, que é uma API aberta, é o Ministério da Fazenda, que começou como o Ministério da Economia, acho, mas talvez agora esteja em Gestão e Inovação, que pega eles fazem um robô para pegar o Diário Oficial da União, porque o Querido Diário é só municípios, e aí eles colocam também a API do Querido Diário, fazem uma busca todos os dias por determinadas palavras-chave ou novidades e mandam para servidores que assinam o boletim. Então, servidores do governo federal, via uma API que é feita pela comunidade de código aberto, enfim, e da sociedade civil, amplia essa informação e transmite essa informação para servidores públicos federais. Então, a infraestrutura digital do futuro, e aí eu já vou encerrando, ela pode ser construída por poucos, né, ou ela pode ser controlada por poucos, como a gente está vendo agora, ou ela pode ser construída por todos. Né? Então, a gente está nesse momento de inflexão em que a gente tem cada vez mais concentração. E o movimento Wikimedia ele tem as práticas, os valores e a experiência para mostrar que o outro caminho também é possível, né? Essa descentralização, essa colaboração. Então, como que a gente wikifica o debate? Né? Como a gente põe o raio wikificador no debate? Todas essas instituições aqui estão discutindo isso, estão fazendo definições, estão fazendo políticas, declarações. Então, o Digital Public Goods, que a gente já falou aqui, que é uma iniciativa do PNUD com outras organizações do Sistema ONU. Aqueles 50 em 5, eles falam de fazer 50 infraestruturas públicas digitais em 5 anos. Acho que roubaram a ideia de alguém, o slogan de alguém. Mas eles têm lá, o Brasil faz parte, assinou essa declaração.
O Banco Mundial está com muito foco nessa questão de inclusão financeira, como eu falei, a OCDE, o G20, né, começou uma agenda muito forte na Índia, o Brasil foi para a presidência, e agora está na África do Sul, a presidência do G20. Ano que vem vai ser nos Estados Unidos, então, o que será que vai acontecer? Governo Federal do Brasil, como eu mostrei no decreto, está usando esse termo e implementando algumas coisas, e seu estado, sua cidade, sua comunidade também pode fazer. Então, tudo isso pode parecer muito distante, esses órgãos multilaterais decidindo, discutindo as coisas, mas vocês também têm nas mãos a possibilidade de fazer isso mais próximo nas comunidades que eu mencionei aqui. Então, vamos abrir essa conversa, depois, na parte da tarde, ou, enfim, pelos corredores, a gente pode seguir conversando. Obrigada.